Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, vamos arredondar a temporada regular, porque neste final de semana começam os playoffs. Antes de mais nada, essas camisetas que eu uso, cinza, com os logo do time e tal, com as cores, estão em promoção, 25% de desconto na Esporte América, tá? O link está na descrição do vídeo, vai lá e aproveita. E membro Curte Plus tem desconto a mais, tem 7% de desconto, então seja membro aqui do canal, tem muitos benefícios, um deles é este. Vencedores e perdedores da temporada regular, eu vou considerar toda a temporada regular, tá? Não vou considerar apenas as últimas semanas ou o último mês de temporada. Vai faltar gente. Eu poderia fazer 30 vencedores e 30 perdedores da temporada regular, mas eu vou manter em 10 vencedores e 10 perdedores, que é o que eu fiz ao longo do ano, tá? Muitas vezes ficou em 8, tá? Mas a maior parte das vezes ficou em 10 vencedores e 10 perdedores. É o que eu vou fazer aqui, tá bom? Vamos começar então com os vencedores, para começar alto astral o negócio. Primeiro, o Brett Veach. Eu sei que é um nome menos conhecido, mas o Brett Veach é o General Manager do Kansas City Chiefs. E o Brett Veach tomou a decisão difícil de não renovar com um dos melhores wide receivers da liga. Pelo contrário, trocá-lo para o Miami Dolphins. Kansas City trocou o Tyreek Hill e mesmo assim o Pat Mahomes teve 11 recebedores diferentes com passe para touchdown. O Mahomes deve ser o MVP e ele passou das 5.000 jardas. A decisão foi correta. Quando você paga o que você paga para o Pat Mahomes, que é um dos quarterbacks mais bem pagos da liga, você espera que ele consiga produzir mesmo na ausência de um recebedor de elite. É muito difícil você ter um quarterback em contrato de elite e um wide receiver de elite em contrato alto. O Kansas City percebeu isso, fez aí a troca, conseguiu capitalizar. E o Tyreek Hill, no final das contas, se deu até que bem em Miami, tirando esse final de temporada sem o Tua. Mas o Brett Veach é um vencedor. O Daniel Jones é outro vencedor, porque a gente viu disparado o melhor Daniel Jones possível nessa temporada. Talvez ano que vem, com mais recebedores, está um pouquinho melhor. Mas esse é o melhor Daniel Jones possível. Um Alex Smith que corre mais com a bola, vamos dizer assim. E eu, sinceramente, não esperava que isso fosse acontecer. O Daniel Jones tem, sim, suas limitações. Quando jogaram contra Detroit, contra Dallas, contra Philadelphia, contra Seattle, jogos que o jogo terrestre não entregou, o Daniel Jones não resolveu sozinho. Ele não vai resolver sozinho. Mesmo que tenha wide receivers melhores, eu acho que transcende a competência dele, né? Seria equivalente ao Michael no The Office, coloca o Michael aí, que era um excelente vendedor, mas como gerente o Michael dava suas vaciladas, né? Então, se você não assistiu The Office, inclusive, não perca tempo. Mas o Daniel Jones sai como vencedor nessa temporada e acredito que volte para os Giants para mais um ano. Terceiro vencedor, o Jalen Hurts, porque tinha um elenco forte à disposição, uma boa linha ofensiva, uma defesa com várias boas peças, e ele precisava mostrar serviço melhor de dentro do pocket. Os Eagles foram lá, trouxeram o A.J. Brown e o Jalen Hurts brigou pelo MVP. Deve ser o segundo colocado na votação, inclusive. O Hurts entregou o que a gente esperava no jogo terrestre e entregou muito mais do que muita gente esperava no jogo aéreo. Sai tremendamente como vencedor e é o franchise quarterback do Philadelphia Eagles. Acho que isso está claro, independente do que acontecer na pós-temporada. Quarto vencedor aqui é o Josh Jacobs, que liderou a NFL em jardas terrestres. E ele é um vencedor também porque na pré-temporada a impressão que passava é que haveria talvez até um comitê de running backs em Las Vegas. Não foi o que aconteceu. Os Raiders naufragaram no final para motivos além de Josh Jacobs. Derek Carr com muitas interceptações, a defesa, o corpo de linebacker secundário é muito frágil, só tem o Max Crosby essa defesa basicamente. Então, em meio a tudo isso, mesmo não classificando, o Josh Jacobs é um vencedor, até porque ele é free agent no ano que vem. Então, no ano de contrato, ele liderou a NFL em jardas terrestres, isso é muito importante. Quem liderou a NFL em touchdowns terrestres foi o Jamal Williams, e o vencedor aqui da vez é o Dan Campbell, que montou uma boa comissão técnica. O Ben Johnson foi um dos melhores coordenadores ofensivos deste ano, está fazendo entrevista com o Houston nessa semana, inclusive, e o Dan Campbell mostrou que vai além de motivar o time. E isso, claro, é muito importante, mas ele soube gerir esse time, soube tomar riscos calculados em quarta descida e terminou a temporada com chave de ouro com a vitória contra Detroit. O time foi para o fundo do poço e ele conseguiu voltar e brigar por pós-temporada. Detroit chegou a ter 0,2% de chances de playoff. E o Dan Campbell, que faz parte da família dos carecas bombados, André, coloca aí o Vin Diesel, o The Rock e o Dan Campbell, mostrou que ele não é apenas um rostinho bonito, um careca bombado tão somente. Foi um treinador que teve muito elenco na sua mão e merece sim o seu mérito. Eu tinha minhas desconfianças em relação a ele, mas faz um trabalho legal lá em Detroit. O próximo vencedor também é um técnico. Não é o Omar Epps do House. Parece bastante com ele. Põe aí. Agora sim, o Mike Tomlin, o técnico dos Steelers, que entrou no cargo no meio da década de 2000 e não tem campanha negativa em seu repertório. O pior que ele teve foi um 8-8. Os Steelers não foram para os playoffs
mas batalharam com o quarterback calouro, batalharam perdendo o TJ Watt por muitas partidas neste ano. Quando o TJ Watt voltou, as coisas melhoraram, a defesa estava sendo uma das melhores da NFL, o Kenny Pickett mostrou muita evolução no final do ano, isso passa muito pelo Mike Tomlin, que é um dos melhores treinadores da liga, então sai muito como vencedor o Tomlin, mesmo sem ir aos playoffs. O Nick Bosa também é um grande vencedor, porque não houve nenhum tipo de lesão, que poderia ser um temor, o irmão dele machucou, inclusive, ele não. Mas acima de tudo porque o Nick Bosa se mostrou uma força da natureza nesta temporada. O Nick Bosa é absurdo em pressão ao quarterback, é absurdo finalizando jogadas e é um tremendo absurdo contra o jogo terrestre, coisa que é pouco falada, deveria ser até mais falada. Nick Bosa e TJ Watt contra a corrida são muito, muito bons. E o Nick Bosa para mim é o defensor do ano. Então sai como um tremendo vencedor. Menção honrosa a Micah Parsons, mas essa defesa de São Francisco é tão boa também por conta do Nick Bosa estar ali na ponta da linha como edge rusher. O oitavo vencedor eu vou colocar 2 em 1, Pete Carroll e o Geno Smith, que foi bancado pelo Pete Carroll antes da temporada, parecia uma situação completamente lunática em Seattle, o Pete Carroll trocar o Russell Wilson e ficar com o Geno Smith, e no final das contas foi um cenário muito positivo, né? Não que o Geno tenha sido perfeito, ele teve alguns jogos ruins no final da temporada, dadas as ausências, desfalques e jogadores machucados no ataque, isso é importante frisar. A defesa de Seattle também eu acho uma defesa abaixo da média, mas no geral foi uma temporada muito sólida, muito forte do Geno Smith para as expectativas que a gente tinha, e o Pete Carroll comandou esse time após a temporada. Eu queria sim a demissão do Pete Carroll antes do ano, tá? Eu achava que o sistema estava fadigado e tudo mais. Ainda acho que é um sistema que não me apetece muito, tá? É um sistema muito predicado em primeira e segunda descida no jogo terrestre e passes em profundidade, e muitas vezes jogadas negativas atrapalham isso. Contra os times de primeira prateleira vai ser difícil o Seattle mostrar serviço. Acho que vai ser difícil nesse sábado, por exemplo, contra São Francisco. Mas de qualquer forma, em meio ao elenco que tem e ao excelente draft que fez, foi o melhor draft deste ano, o Pete Carroll saiu um vencedor. Finalmente, aliás, parou de inventar moda no draft, né? Os LJ Collier da vida, Rashad Penny, e agora a coisa engrenou. Justin Jefferson é um vencedor demais nessa temporada regular, porque para mim o Justin Jefferson termina o ano como o melhor wide receiver da NFL, com todo respeito ao Tyreek Hill, mas o Justin Jefferson foi espetacular por talvez só 2 partidas que ele não foi, contra Dallas e contra Green Bay o segundo jogo, mas em todos os outros 15 jogos ele foi fantástico. Ele esteve à beira de quebrar o recorde de mais jardas recebidas do Calvin Johnson. Para mim é o melhor wide receiver da liga, ele é totalmente completo. Se fosse no beisebol seria um 5-tool player, ele faz tudo. Recepções contestadas, equilíbrio no ar, briga pela bola, mãos assim, tremendamente seguras. Se ele tem 2, 3 jardas de separação, esquece, ele não vai dropar o passe, tem velocidade, ele é muito completo, ele é muito bom. E o 10º vencedor, Ryan Poles, general manager do Chicago Bears, porque o projeto do Poles deu certo, que era tancar violentamente o Justin Fields, mostrar flashes e coisas positivas ao longo do ano, que ele mostrou, embora tenha tido momentos ruins, como dentro do pocket como passador, mas no geral foi muito positiva a temporada do Fields, que foi melhor que muitos outros quarterbacks mais badalados, por exemplo, o Matt Ryan, o Russell Wilson, até o Mac Jones. Eu acho que o Fields foi melhor nessa temporada, e o Poles agora tem $100 milhões para gastar na free agency e possivelmente uma penca de escolha no draft, porque os Bears podem acabar trocando da primeira rodada, da primeira escolha geral para baixo e acumular escolhas no processo. Vamos aos perdedores? O Derek Carr é um dos maiores perdedores aqui nessa temporada. O Derek Carr só não liderou a NFL em interceptações porque ele não jogou todos os jogos, essa é a verdade. O Dak Prescott acabou liderando, o Derek Carr termina o ano sem a titularidade nos Raiders, saiu para o Jarrett Stidham entrar porque os Raiders chegaram à conclusão que com a eliminação do time, tá agitado esse passarinho, com a eliminação do time não compensava o risco do Derek Carr machucar e ativar gatilhos contratuais de dinheiro garantido. Então o Derek Carr deve ser trocado nos próximos dias, semanas, etc. Um jogador que foi draftado pelos Raiders, que falava que preferia ficar em casa a não ser um Raider, não será um Raider na próxima temporada. É um grande perdedor o Derek Carr este ano. O Trey Lance é um perdedor também, porque machucou e existia muita expectativa em relação a ele. Um elenco muito forte, como a gente está vendo o Brock Purdy desenvolver com esse elenco. E São Francisco teve quase a folga sem o Trey Lance. Teve quase a folga com o Jimmy Garoppolo, que era o cara que o Trey Lance deveria mostrar mais do que o Garoppolo mostrou, e com a última escolha do draft, o Brock Purdy, uma escolha de 7ª rodada. Ficou feio para o Trey Lance esse contraste, queira ou não. Eu não sei o que vai acontecer no training camp do ano que vem. Tanto o Trey Lance como o Brock Purdy tem contrato, eu não acho que nenhum dos dois vai ser trocado. O Jimmy Garoppolo é carta fora do baralho, porque acaba o contrato dele e não pode receber franchise tag. O Garoppolo deve encontrar refúgio no New York Jets da vida, por exemplo. E o Trey Lance pode ter que disputar a titularidade com o Brock Purdy
no training camp, na pré-temporada da NFL. É uma tremenda perda para o Trey Lance, uma escolha de primeira rodada, que todo mundo tinha uma expectativa muito boa e que no final das contas acabou machucando nesse ano, e o Brock Purdy ascendeu no final da temporada regular. O George Paton é um perdedor também, general manager do Denver Broncos, porque ele trocou a vida pelo Russell Wilson, renovou o contrato do Wilson e não dá para cortar o Russell Wilson. $100 milhões, o dinheiro preso. Além de tudo, o George Paton passou por ele a decisão de contratar o Nathaniel Hackett. O Paton então entra bastante contestado em 2023. É um dos grandes perdedores, porque ele tomou essas decisões. E no final das contas, voltou na cara dele, basicamente. Vamos ver quem vai ser o head coach dos Broncos na próxima temporada. Jim Harbaugh, Sean Payton, quem que vai aparecer lá, mas o importante é que seja um técnico de mente ofensiva para tentar resgatar o Russell Wilson ao que um dia ele foi. O Jim Irsay, dono do Indianapolis Colts, também é um vencedor, porque ele foi permissivo dessa refugagem de quarterbacks lá em Indianapolis. Eu acho que na ceia de família do Jim Irsay ele já fala assim, amanhã vai ter, sabe o quê? Restodonte. Que piada de tiozão, hein? Restodonte. Foi um grande restodonte os quarterbacks do Indianapolis Colts, né? Philip Rivers em último ano de carreira, Jacoby Brissett, esse que o Andrew Luck aposentou. Agora o Matt Ryan flopou também, enfim, um quarterback ruim atrás do outro no final das contas, uma pena. O Matt Ryan tinha uma expectativa melhor. E o Jim Irsay deve ter que gastar uma bela de uma quantia de capital de draft para subir para a primeira e pegar potencialmente o Bryce Young. Ou o Houston faz isso, vamos ver o que acontece. Mas Indianapolis deve ter que sair desse draft com um quarterback. E a contratação do Jeff Saturday como interino foi completamente lunática também, né? A não ser que a ideia seja tancar, e aí eu não duvido, vindo do Jim Irsay, mas aí, pelo amor de Deus. Quinta perdedora aqui é a Amazon. Primeiro porque eu comprei um condicionador Pantene, que ainda não chegou, inclusive, viu, Amazon? Eu comprei no dia 6 de janeiro e vocês não costumam atrasar os negócios. Não chegou o meu condicionador, então eu queria fazer minha ressalva aqui ao frete da Amazon, que não foi bom nessa. Mas principalmente porque a Amazon gastou uma grana violenta nos direitos do Thursday Night Football e foi um festival de jogo horrível no Thursday Night dessa temporada, com destaque para aquele Bears e Commanders e principalmente Colts e Broncos, que eu acho que foi o pior jogo de futebol americano que eu vi na minha vida. E olha que eu vi um Steelers e Dolphins 3-0 no Monday Night Football, mas o campo estava ruim naquele jogo. Colts e Broncos, simplesmente os times eram muito ruins. Uma pena, porque começou muito bem o Thursday Night, com aquele Chiefs e Chargers, né? No final das contas foi horrível boa parte desses jogos de quinta-feira, a Amazon sai com uma perdedora. O sexto perdedor é o torcedor dos Rams, que foi do luxo ao lixo em 2021 para 2022, de campeão do Super Bowl para talvez a pior ressaca da história de um campeão do Super Bowl. Os Rams foram eliminados há muito tempo e o Sean McVay pode ser que não volte como treinador no futuro, embora o Matt Stafford diga que volta, independente do McVay voltar ou não. Então, o torcedor dos Rams que comemorou o título em fevereiro, alguns meses depois, vê o Baker Mayfield como quarterback, uma refugagem incrível na linha ofensiva por conta de lesões, o Aaron Donald perdendo partidas, o Jalen Ramsey mal como um todo neste ano, o Cooper Kupp machucado e os Rams sequer sonhando com o wild card no final da temporada. Aaron Rogério, nossa Glória Pérez do futebol americano, nosso noveleiro, nosso autor, que vai para a terceira temporada de Avenida Green Bay, provavelmente, do aposenta, não aposenta, toca violão no Havaí, toma chá, não toma, que sei lá o que vai acontecer. O Aaron Rodgers é um tremendo vencedor nos 2 últimos anos de temporada regular. Neste ano é um tremendo perdedor. Os Packers foram eliminados na última partida da temporada contra o Detroit Lions, um time que eles costumavam dominar, com o Aaron Rodgers vindo com 5 jogos seguidos com 1 touchdown ou menos, e o Rodgers sendo interceptado numa 3ª para 10 com blitz óbvia vindo para cima dele, tendo 12 jardas no último quarto, que é o pior último quarto dele na carreira. É um tremendo perdedor aí e pode ser que a gente tenha visto os últimos lances do Aaron Rodgers. Eu não vou entrar na novela, quando a gente tiver uma definição, a gente volta, que eu não aguento mais isso aí, pelo amor de Deus. Oitavo perdedor aqui é a AFC West, porque era para ser a divisão mais forte da NFL e no final das contas levou 2 times para os playoffs, mas era para ter os 4 brigando, teoricamente. E Broncos e Raiders foram grande decepção nessa temporada, né? Os Chargers tiveram seus altos e baixos, a defesa terrestre estava horrível, deu uma melhorada, embora ainda seja ruim. O Justin Herbert perdeu o Mike Williams e o Keenan Allen por boa parte do ano, com eles jogando o jogo inteiro 4-0 nessa temporada, mas no geral a AFC West, que era para ter todos os jogos espetaculares, e meu Deus do céu, todos são must watch, e a gente não vai perder nenhum jogo da AFC West, teve um jogo horrível da AFC West, e Broncos e Raiders foram um grande flop neste ano. Matt Patricia é o 9º perdedor aqui dessa temporada regular, porque tudo que a gente esperava que fosse ruim esse ataque dos Patriots, ele foi em vários aspectos. O Mac Jones, o 2º quarterback mais interceptado em passes para mais de 15 jardas, só o Davis Mills foi mais.
o ataque dos Patriots sem pé nem cabeça, uma chuva de screen, aí depois não usava o play action, o Mac Jones teve 16% de play action, quando a média da NFL foi de 26%, e o ideal seria ele rodar mais o play action, como o Bailey Zappi rodou, por exemplo. O Matt Patricia colocou os Patriots numa situação muito, muito desconfortável. Se fosse um coordenador ofensivo decente, o New England Patriots talvez até tivesse ido para a pós-temporada. No último jogo, estava dando tudo certo. Trabalhando bem com os wide receivers, usando o play action no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Matt Patricia meteu o louco e começou a mandar um monte de bomba em fundo no campo. O Mac Jones foi interceptado e tudo mais e perderam para os Bills. É um dos grandes perdedores. Diga-se que quando ele saiu dos Patriots, a defesa dos Patriots melhorou. E ele fez um trabalho horroroso em Detroit. Então o Matt Patricia sai muito contestado. E por fim, o último perdedor é o Kyler Murray, porque é mais uma temporada machucando e o DeAndre Hopkins deve ser trocado. Sabe Deus como vai ser esse Arizona Cardinals no ano que vem, que tem problemas na linha ofensiva, o DJ Watt aposentando, o DeAndre Hopkins trocado e o Kyler Murray mais uma vez machucando. Tá bom? É isso, 10 vencedores e 10 perdedores da temporada regular. Óbvio que vai faltar gente aqui, não tem como não faltar. Poderia colocar o Patrick Mahomes, poderia colocar o Sauce Gardner, poderia colocar o Tariq Woolen, poderia colocar a NFC East, poderia colocar nos perdedores o Carson Wentz, poderia colocar nos perdedores o Baker Mayfield, poderia de certa forma colocar nos perdedores os Buccaneers, um monte de coisa eu poderia colocar, mas eu limitei em 10. E se você acha que faltou algum, coloca aí no seu comentário, que a gente lê todos os comentários, como sempre. E um beijo enorme, obrigado pela companhia, pela audiência na temporada regular. A gente volta com vencedores e perdedores do Wild Card na terça-feira, tá bom? Ah, terça-feira? É, terça-feira. Eu vou ver com o André, nosso editor, se ele consegue editar, gravando depois de Bucks e Cowboys, que vai ficar esquisito, né? O vencedores e perdedores sem o jogo da segunda. Mas é isso, tá? Para mais vídeos, assine o Curte Plus, eu espero vocês. E para essas camisetas aqui que estão com 25% de desconto, não só essa dos Bucks, várias outras, essas da linha cinza, da linha Basic, da Esporte América, esporteamerica.com.br. Entrem lá e façam suas compras, tá bom? Se inscreva no canal, like no vídeo e um beijo carinhoso. Até a próxima. Tchau.